2 Crônicas, capítulo 10, discórdias e a divisão do reino. Também podemos ler em 1 Reis, capítulo 12, de 1 a 15. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinham fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e esse jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Jeroboão ponderou-lhes: voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado, e os questionou: como aconselhais que proceda com o pedido desse povo? E os sábios lhe sugeriram: se fores bondoso para com esse povo, e lhes agradares, e lhes disseres boas palavras, então eles serão teus servos e leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a esse povo que nos pede: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: ora, a esse povo que te disse: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho? Eis o que responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroada de escorpiões. Passado 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei. Voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando os conselhos dos anciãos. Exclamou ao povo segundo o parecer dos seus amigos de infância: meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com um simples chicote, eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aias, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? Cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita, que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Reavã, que é Roboão, enviou Adorã, que é Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia a população israelense se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desse modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até os nossos dias. Uma nota: o primeiro passo dado por Roboão foi sensato. Sem dúvida, ele procurava a adesão dos efraimitas, descendentes ao ser coroado rei na cidade. A assembleia dirigiu-se a Roboão queixando-se da opressão e esperando certas mudanças na atitude dos reis da casa de Davi. Eles concordavam em continuar sendo governados pela casa de Davi, se o jugo imposto sobre eles fosse aliviado de alguma forma. Roboão lhes disse que fossem embora e voltassem 3 dias, quando lhes daria uma resposta. Ele então consultou os anciãos, que lhe deram o conselho correto, dizendo que ele deveria ser rei e aliviar o jugo de seus súditos, que passariam a servi-lo voluntariamente, como diz no versículo 6 e 7. Mas quando se aconselhou com os jovens que haviam crescido com ele, recebeu o conselho de ser ainda mais duro com o povo.
E quando ouviram esse duro discurso e viram a atitude arrogante do rei, se rebelaram. Seu jugo fora de certa forma pesado e opressivo no reinado de Salomão, que fizera uso de trabalhos forçados para construir todos os prédios públicos e seu próprio palácio. Eles também haviam sido obrigados a pagar pesados impostos, por isso acreditavam ter direito a algumas mudanças, Esse foi um dos mais sábios conselhos dados a um rei. Como diz no versículo 7, que eles responderam: se te fizeres benignos e afável com esse povo, e lhes disseres boas palavras, serão para sempre teus servos. Então esse foi um dos mais sábios conselhos dados a um rei. Mas Roboão permitiu que os jovens do reino o levassem a cometer um dos maiores erros jamais cometidos por um governante. Por causa dessa sua escolha e decisão errada, muitas guerras aconteceram e centenas de milhares de vidas foram perdidas. Muita amargura, ódio, inveja, idolatria e inúmeros outros pecados também resultaram. Parece que não havia fim ao prejuízo para a causa de Deus em Israel como consequência da loucura de um único homem. Muitas vezes esse é o erro de jovens governantes e executivos. É sempre sábio consultar homens mais velhos e experientes. Uma coisa é certa: qualquer resposta desse tipo causará problemas em qualquer reinado, negócio, igreja ou segmento de sociedade. Mas a resposta que, como os anciãos deram para o rei Roboão, sempre será um bom conselho a ser seguido. Continuando. 2 Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe a guerra entre irmãos. Também podemos ler em 1 Reis, capítulo 12, de 1 a 15. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180 mil homens treinados para a guerra das tribos de Judá e de Benjamim para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, veio a palavra de Yahvé, o Senhor, e Semaias, homem de Deus, exclamando: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades de Judá são fortificadas. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gade, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nela colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Sacerdotes e levitas vêm para Judá. Os sacerdotes e levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios, porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os havia rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Yahvé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear seus próprios sacerdotes a fim de trabalhar em seus altares idólatras e para servir às imagens dos ídolos que havia construído em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos a Yahvé, ao Deus dos seus antepassados. Assim fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família do rei Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeromote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiail deu-lhe 3 filhos, Jeús, Samarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas.
Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de elevá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia e inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimentos e provisões, e também lhes arranjou muitas esposas. 2 Crônicas, capítulo 12. O rei do Egito ataca a tribo de Judá. Também podemos ler em 1 Reis 14, de 25 a 28. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Yahvé, e todo o Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Por eles terem transgredido contra Yahvé, o Senhor, o rei do Egito, Sasaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito. Líbios, susquitas e cuxitas, isto é, etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá, chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Ele recomunicou: assim diz Yahvé o Senhor: vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías essa palavra do Senhor: visto que meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolvia à sala da guarda onde ficam expostos. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, se afastou-se dele, e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom: o governo do rei Roboão. Também podemos ler em 1 Reis 14, de 21 a 31. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia, ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entrementes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 13. Deus entrega Israel a Judá. Também podemos ler em 1 Reis, capítulo 15, de 1 a 8. No 18º ano do rei Iarrovã, que quer dizer Jeroboão, Aviá, que é Abias, começou a reinar sobre Judá e governou durante 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Miraiahu Bat Uriel, que quer dizer Micaías, filha de Uriel, da cidade de Givá, que é Gibeá. E também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros treinados e corajosos, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão preparou-se para a batalha contra seu irmão com 800.000 homens escolhidos, todos igualmente hábeis e determinados. Posicionou-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está localizado na região montanhosa de Efraim, e declarou: ouvi-me, Jeroboão, e todo o povo de Israel.
Não vos convém saber que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável celebrada com Saul? Todavia se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele um grupo de vadios e mercenários, homens perversos e infiéis, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda muito jovem, inexperiente e inseguro, não lhes conseguiu resistir. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está sobre o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem adorados como os vossos deuses. Não lançastes fora os sacerdotes de Yahvé, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Entretanto, quanto a nós, Yahvé, o Senhor é nosso Deus, e jamais o deixamos. Temos sacerdotes que ministram diante do Eterno, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam o sagrado incenso aromático, dispondo os pães consagrados da proposição sobre a mesa santa de ouro puro e o candelabro também de ouro com suas lâmpadas para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado e obedecido às orientações de Yahvé, nosso Senhor Deus, mas vós os abandonastes. Portanto, Deus está conosco e marcha à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas para anunciarem a guerra contra vós. Ó povo de Israel, não pelejeis contra Yahvé, o Senhor Deus de vossos pais, porquanto sereis arrasados. Contudo, Jeroboão teimou em armar uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda do seu exército, de maneira que as tropas estavam de frente de Judá, enquanto outra parte de seus guerreiros organizavam a cilada por trás. Então, os comandantes de Judá olharam e observaram que a batalha se tratava violentamente por diante e por detrás. Então clamaram a Yahvé, o Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os guerreiros de Judá deram um grito de guerra, e assim que gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Vendo o ocorrido, todos os filhos de Israel bateram em retirada de diante de Judá, pois compreenderam que Deus os havia entregado nas mãos do exército de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porquanto tombaram no campo de guerra naquele dia 500.000 homens escolhidos, filhos de Israel. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Yahvé, Deus de seus antepassados. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gessana e Efron, com suas respectivas aldeias e povoados. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, o seu procedimento e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. O governo de Asa, rei de Judá, também podemos ler em 1 Reis, capítulo 15, de 9 a 24. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Assá, que quer dizer Asa, foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã chamadas de Aserá, poste ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, que obedecessem a Torá, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerras
contra eles naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos, e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então, eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Judá, que manejava bem o escudo e a lança, e 280.000 homens de Benjamim, que usavam o escudo e atiravam com arco, todos soldados corajosos. Asa vence Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar a cidade de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou até Mareshá, que quer dizer Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram ao seu exército que se preparassem para a batalha no vale de Tsefatá, que quer dizer Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa e suas tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar, que quer dizer Gerá. Então, a mortandade foi enorme, tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas valiosas riquezas, como despojos de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerá, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yahvé. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que haviam nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém.